Estamos aqui mais uma vez caminhando com o Papa Francisco, agora com a série Fratelli Tutti, este documento, carta encíclica, tão interessante, com o qual o Papa nos chama à fraternidade. No capítulo 2º, ele nos lembra, fazendo uma citação da Gaudium et Spes, a Constituição do Vaticano II, neste capítulo que eles chamam Estranho no Caminho. E está assim a citação da Gaudium et Spes. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, também são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração. E ainda aí nesse número 56, lá no final, ele diz: com efeito, apesar de esta encíclica se dirigir a todas as pessoas de boa vontade, independentemente das suas convicções religiosas, a parábola em questão é expressa de tal maneira que qualquer um de nós pode deixar-se interpelar por ela. Porque ele começa este capítulo apresentando aquela parábola tão conhecida de todos nós, a do bom samaritano, que encontra uma pessoa que foi assaltada no caminho e, de forma totalmente diferente daqueles que passaram ali, ele se comove, ele busca ajudar aquela pessoa desconhecida, mesmo sendo um samaritano, alguém que se põe em oposição ao povo judeu. No número 57, ele coloca o que chama a perspectiva de fundo. Essa parábola recolhe uma perspectiva de séculos. Pouco depois da narração da criação, do mundo e do ser humano, a Bíblia propõe o desafio das relações entre nós. Caim elimina o seu irmão Abel. E ressoa a pergunta de Deus: onde está Abel, teu irmão? A resposta é a mesma que fazemos nós muitas vezes. Acaso sou guarda do meu irmão? Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo e fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E, em contrapartida, habilita-nos a criar uma cultura diferente, que nos conduz a superar as inimizades e a cuidar uns dos outros. É este o desafio que o Papa está colocando. Que saibamos sair da indiferença, que saibamos cuidar uns dos outros. Um grande desafio para hoje, no mundo que vive mergulhado na individualidade. Ele vai, então, colocar elementos dessa parábola para ajudar a fazer a reflexão. E ele começa com aquele homem caído, o abandonado. No número 63, conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram embora, não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade, que não tinham no coração amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou, pelo menos, procurar ajuda. Então, justamente aí, o Papa está lembrando dessa situação de indiferença que muitos de nós passamos em alguns momentos da vida. E no número 67, assevera: essa parábola é um ícone iluminador capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos fazer para reconstruir o nosso mundo ferido. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Qualquer outra opção nos deixa ou como salteadores
ou com os que passam ao largo, aqueles que ficaram indiferentes, sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. Então, este é o primeiro ponto. Sair da insensibilidade que nos engessa. Outro elemento que ele coloca, a partir do número 67, chama uma história que se repete. A narração é simples e linear, mas contém toda a dinâmica da luta interior que se verifica na elaboração da nossa identidade, que se verifica em toda a existência projetada na realização da fraternidade humana. No número 71, ele lembra que a história do bom samaritano se repete, torna-se cada vez mais evidente que a indiferença social e política faz de muitos lugares do mundo estradas desoladas, nas quais as disputas internas e internacionais e o saque de oportunidade deixam muitos marginalizados, jogados à margem da estrada. Em sua parábola, Jesus não propõe alternativas. O que sucederia, por exemplo, no caso daquele homem ferido, ou de que um ajudou se tivessem dado espaço em seus corações ao ódio ou à sede de vingança, já que os dois eram de povos inimigos. Jesus não se detém nisso. Confia na parte melhor do espírito humano e, com a parábola, anima-o a aderir ao amor, a reintegrar o ferido e a construir uma sociedade digna de tal nome. O convite é este para todos nós hoje. Precisamos agir, precisamos ter este movimento em prol daqueles necessitados. No número 72, ele vai tratar sobre as personagens. A parábola começa com os salteadores. O ponto de partida escolhido por Jesus é um assalto já consumado. Não nos detém na lamentação do fato, nem dirige nosso olhar para os salteadores. São coisas do nosso conhecimento. Vimos avançar no mundo as sombras densas do abandono, da violência usada para mesquinhos interesses de poder, acúmulo e repartição, nos alerta o Papa. No número 73, nos lembra que, de imediato, a parábola nos faz voltar a olhar claramente para aqueles que passam distantes. Essa perigosa indiferença que leva a não parar. Inocente ou não, fruto do desprezo ou de uma triste distração, faz das duas personagens, o sacerdote e o levita, que passaram por ali, um reflexo não menos triste daquela distância menosprezadora que isola da realidade. Há muitas maneiras de passar ao largo, de desprezar, de fazer de conta que não está vendo, que são complementares. Uma em se esmemar-se, desinteressar-se dos outros, ficar indiferente. Outra seria olhar só para fora. Deixa muito a pensar o que o Papa nos diz. Depende sempre da nossa boa vontade. E aí, no final do número 74, ele cita São Crisóstomo, que, segundo o Papa, expressou com muita clareza esse desafio que se apresenta aos cristãos. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não tenham que vestir. Nem os honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Então é ver a realidade e ajudar, ser caridoso com os mais necessitados. Ele põe essa proposta também de um recomeçar. No número 77. A cada dia nos é oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Seria infantil. Gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações.
Sejamos parte ativa na reabilitação e no apoio das sociedades feridas. Convite do Papa é claro. Precisa que cada pessoa, cada cristão, tenha esse olhar de corresponsabilidade. Uns são responsáveis pelos outros. Uns, estando em situação melhor, ajuda aqueles outros que não estão. E é como ele diz, botar a culpa em governos, independente de quais sejam, no mundo todo, é puramente infantil. Nós, cristãos, nós, cidadãos, é que precisamos fazer a nossa parte. E o outro elemento, o próximo sem fronteiras. No número 80, ele diz: Jesus propôs essa parábola para responder uma pergunta: e quem é o meu próximo? A palavra próximo na sociedade do tempo de Jesus costumava indicar a pessoa que está mais vizinha, mais próxima. Pensava-se que a ajuda devia encaminhar-se, em primeiro lugar, àqueles que pertencem ao próprio grupo, à própria raça. Para alguns judeus de então, um samaritano era considerado um ser desprezível, impuro, e, por conseguinte, não estava incluído entre o próximo a quem se deveria ajudar. E aí a surpresa da parábola. O próprio Jesus pergunta: quem foi o mais próximo? Quem é o próximo daquele homem caído? E é claro, todos que estavam ali, e nós também respondemos que é aquele que ajudou. Independente de sua nacionalidade, independente de suas ideologias e crenças, aquele que ajudou, de fato, se tornou o mais próximo daquele homem em grande perigo ali na estrada. No número 81, o Papa alerta: a proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. E aí lembra o que acabamos de comentar. Né? No caso, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. E aí ele coloca também a provocação do forasteiro, no número 84. Por fim, lembro que Jesus diz em outra parte do Evangelho: eu era forasteiro e me recebestes em casa. Jesus podia dizer essas palavras porque tinha um coração aberto, que assumia os dramas dos outros. São Paulo exortava: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Essa frase é uma frase de pilar para nós cristãos. É uma frase de base. Vou reler. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E assim vamos caminhando neste documento, Fratelli Tutti. Lembramos que aqui se faz algumas apreciações rápidas. Vamos saltando nos parágrafos do documento. Não é a proposta ler todo o documento, mas sim despertar para a importância do mesmo, desta bela carta encíclica do Papa Francisco. E assim continuaremos caminhando com o Papa Francisco.